Olá! Hoje vamos entrar no mundo da ficção científica clássica. Com a equipe de exploradores da Terra, vamos desvendar todos os sombrios segredos da vida dos macacos extraterrestres. Portanto, acomodem-se, fechem a porta com segurança contra chimpanzés agressivos e preparem uma bebida saborosa. Aqui vamos nós! O filme começa com o último relatório do Capitão Taylor. A nave espacial da Terra está prestes a pousar em um planeta distante. A equipe já está explorando o espaço há 6 meses. Durante esse tempo, cerca de 7 séculos se passaram no planeta natal dos astronautas. O deslocamento em velocidades próximas à da luz distorce a passagem do tempo. The men who sent us on this journey are long since dead and gone. O comandante encerra seu monólogo dizendo que deixou o século XX sem nenhum arrependimento. Fumando um charuto, o astronauta se pergunta se a humanidade aprenderá com seus próprios erros ou continuará lutando e se autodestruindo. Depois disso, Taylor faz uma injeção em si mesmo e deita em uma cápsula espacial, onde o resto da tripulação já está dormindo. Entre eles estão os astronautas Dodge e Landon, bem como a única mulher na expedição, Stewart. No calendário, a data é 24 de março de 2673. Taylor fecha os olhos e entra em um sonho profundo antes da última etapa da viagem. Os sonhos intergalácticos são interrompidos por um acidente. A nave espacial sofre uma queda em um planeta desconhecido, que se assemelha à Terra. A nave cai em um lago e quase toda a tripulação acorda. Stuart. Logo após a descoberta do corpo da astronauta, a água começa a entrar na cabine. A equipe decide deixar a nave. Os astronautas rapidamente testam a atmosfera do planeta em busca de oxigênio, coletam sensores, um bote inflável e suprimentos, e em seguida se revezam para pular na água. Taylor é o último a sair. Antes disso, ele dá uma olhada rápida no calendário. A data marcada é 25 de novembro de 3978. Do lado de fora, o trio entra no bote e rema em direção à costa mais próxima. Ao redor está a extensão do lago e uma vasta área desértica. A nave gradualmente afunda, sob o irônico comentário de Taylor. Okay, we're here to stay. A primeira pergunta que preocupa a todos é feita por Landon. Ele se pergunta para onde a expedição os levou. O comandante responde que eles estão a 320 anos-luz da Terra, em um planeta sem nome, que orbita uma estrela na constelação de Orion. Mas Landon não acredita nele, sabendo que o capitão não teve tempo de verificar os dados da nave. Taylor ignora isso e diz que é hora de a equipe desembarcar. Juntos, eles recolhem os pertences na costa rochosa e Dodge coleta uma amostra do solo. Os astronautas têm suprimentos para 72 horas. No início, Landon fica de lado, mas depois se junta aos colegas. Ele diz que não consegue parar de pensar em Stewart e em seu destino lamentável. O capitão aceita a notícia da perda de um membro da tripulação sem grande tristeza. Taylor observa friamente que o acidente poderia ter ocorrido devido a uma violação da hermeticidade da cápsula. O comandante também nota que a morte da colega ocorreu há cerca de 1 ano e, no total, a tripulação passou cerca de 18 meses em anabiose. Nesse período, já se passaram 2000 anos na Terra. Em seguida, Dodge recebe dados sobre o solo, indicando que as plantas não podem se desenvolver nesse solo. Taylor escolhe uma direção aleatória, não há objeções, e a equipe começa a se mover. Por fim, Landon coloca uma pequena bandeira americana nas rochas próximas à costa. Nesse momento, o capitão ri, de forma sarcástica, do absurdo da situação. A equipe passa por uma montanha após a outra. Dia e noite, os astronautas continuam sua jornada. Após muitas horas, eles se abrigam na sombra de uma grande rocha e tentam descobrir o que fazer a seguir. Taylor mais uma vez lembra que já se passaram 20 séculos na Terra e que todos os entes queridos e amigos dos viajantes estão mortos. Ele é insensível, mas lida com a realidade com sobriedade, ao contrário de seus amigos, que parecem incapazes de acreditar no que aconteceu. Dodge é um explorador entusiasmado, liderando o grupo. Taylor é um sonhador que deseja encontrar algo mais sublime do que a humanidade em algum lugar do universo. Landon, por outro lado, não se parece com eles e está disposto a se render e morrer na praia, mas mesmo assim, continua seguindo em frente. O comandante zomba de Landon e seu espanto. Os suprimentos de água dos astronautas estão se esgotando, mas eles decidem continuar sua jornada. Inesperadamente, Dodge chama a atenção de seus colegas. Life. Os astronautas desenterram cuidadosamente a descoberta e continuam em frente. No terceiro dia da expedição, eles encontram uma nova planta, mas não prestam mais atenção nela. Do outro lado de uma montanha, misteriosas silhuetas escuras começam a persegui-los.
Ao se aproximarem de terras mais verdes, eles descobrem estátuas misteriosas, semelhantes a espantalhos. O grupo se depara com uma selva e água. Felizes, eles tiram a roupa e correm para nadar. No entanto, a felicidade dura pouco. Do outro lado do rio, Landon encontra uma pegada que parece humana. Quando a equipe decide voltar, eles descobrem que suas roupas e mochilas estão sendo roubadas por algumas criaturas. Os astronautas chegam tarde demais ao local dos pertences. Eles encontram alguns de seus pertences pendurados nas árvores. Os astronautas seguem as criaturas e descobrem um grupo de pessoas. Eles colhem milho de um campo próximo e derrubam maçãs das árvores. Os aborígenes não prestam atenção aos viajantes. Well, at least they haven't tried to bite us. Blessed are the vegetarians. Taylor imediatamente nota uma moça atraente na multidão. Os aborígenes não falam e estão vestidos com roupas primitivas de couro. De repente, um chamado agudo ecoa na floresta. Os aborígenes ficam paralisados por um momento e depois fogem por todas as direções. Os astronautas correm e se deparam com os perseguidores. Eles vêm de várias direções, a maioria deles com armas e montados a cavalos. Os caçadores atiram diretamente nas pessoas. No início, é difícil ver seus rostos, mas depois fica claro que os aborígenes deste planeta estão sendo perseguidos por uma espécie de primatas que se tornaram inteligentes. Os aborígenes são encurralados, capturados com redes e armas e tratados como uma manada de javalis. Taylor consegue derrubar 2 perseguidores de seus cavalos com um salto ágil, mas perde de vista seus amigos. Landon tenta escapar da perseguição e salta de uma altura no lago, mas é capturado pelos primatas. Dodge consegue se libertar das redes, mas é morto por 2 tiros nas costas. Taylor encontra seu corpo sem vida, tenta fugir, mas é ferido no pescoço e cai. A moça que ele tinha avistado na multidão é capturada. O astronauta a encontra em uma jaula móvel quando ele é colocado lá. Ao redor deles, depois de uma caçada bem-sucedida, há macacos agitados. Taylor e outros prisioneiros são levados para a prisão. Lá, os astronautas recebem os primeiros socorros. Os guardas odeiam os humanos e os consideram animais sujos e portadores de doenças. Somente a doutora Zira, uma zoopsicóloga local, discorda deles. O chimpanzé Galen luta pela vida do forasteiro. No leito ao lado de Taylor está a moça aborígene. Galen diz com desaprovação que os humanos são apenas animais sujos. Na cena seguinte, Taylor está no chão de sua jaula. Em volta, só há barras de metal e a cama é feita de palha sobre pedra. O guarda joga água fria sobre o astronauta. As pessoas nas jaulas vizinhas estendem as mãos para os macacos pedindo comida, mas não sabem falar. Taylor gostaria de demonstrar sua habilidade, que o diferencia de seus colegas primitivos, mas sua garganta ferida não coopera. Então, o astronauta apenas mexe os lábios e faz gestos simples. Zira o chama de olhos brilhantes, devido à cor azul de suas íris. A zoopsicóloga fica impressionada com o fato de Taylor estar tentando dizer algo. Aparentemente, este é o primeiro caso no planeta dos macacos. No entanto, o zelador e companheiro de Zira não compartilha de seu entusiasmo. Ele acha que o humano está apenas imitando o que viu. Taylor tenta chamar a atenção de Zira de forma discreta. Ele vê que ela está segurando um bloco de anotações com uma caneta e tenta pegá-los. O zelador bate nas costelas do astronauta com uma vara de madeira por seu comportamento. Nesse momento, Dr. Zaius entra na prisão. Torna-se evidente que a sociedade dos macacos evoluídos está dividida em castas. Os gorilas são a força militar e de trabalho, os orangotangos são o clero e o governo, e os chimpanzés, os mais intelectualmente avançados, são cientistas e pesquisadores. Zira quer mostrar sua descoberta a Zaius, mas o orangotango, assim como o zelador, não compartilha de seu entusiasmo. Ele também acredita que Taylor está apenas imitando o comportamento dos macacos falantes. Perhaps he understood. Man has no understanding. O orangotango não dá ouvidos aos argumentos de Zira. Zaius considera os humanos como animais que primeiro devoram seus próprios recursos na floresta e depois saqueiam as terras vizinhas. Ele é a favor da eliminação imediata de todos os seres humanos como garantia da sobrevivência dos macacos. Zira decide colocar a moça selvagem na jaula de Taylor. A aborígene o examina e cheira o astronauta. A zoopsicóloga observa os dois com comoção. A próxima cena se desenrola do lado de fora, onde há uma grande jaula para passeio. Zira encontra seu noivo, o arqueólogo Cornelius, e o leva para mostrar Taylor e suas habilidades. Atrás do prisioneiro, na área de passeio comum, está sua nova amiga aborígene. Quando os dois encontram a zoopsicóloga e seu noivo, o astronauta tenta escrever uma mensagem na areia.
Nesse momento, Dr. Zaius se aproxima deles. Enquanto os macacos conversam, Taylor tenta sem sucesso escrever palavras na areia aos seus pés. Quando a aborígene nota, ela acidentalmente estraga parte da escrita. Nesse momento, outro aborígene começa a se interessar pela areia sob os pés do astronauta. Com raiva e desespero, ele afasta ambos, mas o aborígene começa uma briga. Os guardas intervêm para separá-los. Ameaçando Taylor com uma tocha, eles o capturam e o levam de volta à prisão. Quando a confusão termina, Zaius chama Cornelius e oferece a ele a oportunidade de discutir a próxima expedição de pesquisa. O chimpanzé promete se reunir com ele. Quando o arqueólogo se afasta, o gorila guarda fica intrigado e pergunta a Zaius o que Zira está tentando provar com sua pesquisa. That man can be domesticated. Ao passar pelo local onde Taylor estava escrevendo na areia, Zaius percebe as letras incompletas. No entanto, ele decide apagá-las com sua bengala. Parece que esse macaco inteligente se recusa a acreditar que os humanos também podem pensar. O astronauta é trancado novamente em sua antiga jaula. Zira se aproxima da gaiola e expressa suas condolências a Olhos Brilhantes. Ele inicialmente concorda com a cabeça com compreensão, mas depois a agarra rapidamente e a pressiona contra as grades. O astronauta então rouba papel e lápis da zoopsicóloga. Taylor recua imediatamente para um canto de sua prisão, mas o guarda, que chega a tempo, lhe dá uns golpes com um bastão pesado. Ele retira o papel e o lápis. Zira coloca uma coleira com corrente em Taylor e o leva para sua casa para estudá-lo melhor. O astronauta, assim que entra, pega uma caneta e começa a escrever sua história. Mas Cornelius acha que é um truque e acredita que os humanos não podem aprender a escrever. Taylor escreve onde aprendeu a ler, fala sobre seu voo e origem. No entanto, os macacos não acreditam muito nele. O astronauta pergunta o que aconteceu com seu último amigo sobrevivente. Zira e Cornelius dizem que não sabem onde ele está, e eles perguntam se ele é o homem que caiu do céu com ele. Taylor, então, diz que eles não apenas caíram, mas voaram. No entanto, os macacos continuam não acreditando nele. Eles sinceramente não conseguem entender como algo pode pairar no ar, muito menos no espaço. Então, o astronauta simplesmente faz um aviãozinho de papel e o lança. Cornelius olha para o brinquedo com perplexidade. Em seguida, o astronauta decide perguntar sobre os mapas da região. Quando Cornelius mostra um mapa, Taylor aponta com precisão onde sua nave está. Zira e seu noivo chamam essa terra de proibida e duvidam que seja possível sobreviver lá. Eles também acham altamente improvável que o astronauta e seu grupo tenham caminhado por 3 dias através das montanhas antes de serem capturados. Eles acreditam que as condições fora das áreas exploradas são terríveis e inabitáveis. Zira acredita que Taylor é a prova viva da antiga teoria de Cornelius e o elo perdido da evolução. O arqueólogo pesquisou áreas além da zona habitada dos macacos e encontrou restos de primatas antigos. Ele acredita que os macacos inteligentes evoluíram a partir deles. Cornelius não quer defender publicamente sua teoria e teme ser acusado de heresia. Zira tenta convencê-lo do contrário. No entanto, o astronauta intervém imediatamente na conversa e diz que ele não é nenhum elo perdido. O noivo de Zira, então, diz que sua posição contradiz as escrituras sagradas, os dogmas pelos quais a civilização dos macacos vive, e ele se recusa a contestar esses dogmas, pois deseja estabilidade e espera ser promovido. Em seguida, Dr. Zaius entra na sala com 2 guardas gorilas. Ele repreende Cornelius por ter esquecido de sua reunião. Junto ao Dr. Zaius está o comissário dos animais locais, Maximus. Ele acredita que o animal deve ficar em uma jaula. Zira quer se opor, mas Maximus coloca uma focinheira em Taylor e o manda de volta para a jaula. Nesse momento, Zaius percebe um avião de papel no chão. Zira diz que é um brinquedo e que pode voar. Nonsense. Taylor é colocado na jaula com sua companheira. 2 gorilas se aproximam da gaiola e querem levar o astronauta para ser castrado. Nem mesmo as garantias do zelador de que Zira planeja acasalar os 2 e ficará extremamente desapontada funcionam. A ordem foi dada pessoalmente pelo Dr. Zaius. Quando o macaco entra na jaula, o astronauta espera, arranca o bastão do guarda e o desorienta. Em seguida, ele tenta escapar sozinho. Taylor assusta os macacos que encontra no caminho e entra em uma igreja local. Lá, ele se move cuidadosamente ao longo das decorações para evitar chamar a atenção do pregador. Lá dentro, está ocorrendo a despedida de um falecido. O astronauta é notado por um filhote, que o aponta para todos os presentes.
Nesse momento, o astronauta corre, escapa habilmente dos primatas cavaleiros, se liberta das redes e passa pelo mercado local. A perseguição continua no museu local. A exposição consiste inteiramente em manequins de homens primitivos. Entre eles está Dodge. Taylor sai correndo para a rua e quase é atingido por um primata cavaleiro. Em seguida, os moradores locais se juntam à perseguição e atiram objetos improvisados no astronauta. Os guardas o cercam com a ajuda dos moradores, mas Zira chega a tempo. Eles querem entregar o astronauta à polícia, mas de repente... Get your stinking paws off me, you damn dirty ape! Após o ocorrido, Taylor é levado de volta à jaula com a aborígene. Ele a apelida de Nova. A agradável conversa, que mais parece um monólogo do astronauta, é interrompida pelos guardas, que jogam água fria nos prisioneiros com uma mangueira. Enquanto Taylor está distraído com o jato, Nova é levada e transferida para uma jaula vizinha. Através das grades, Taylor olha para sua amada e diz que sente falta dela. Ele se lembra de Stewart e conta que ela estava destinada a ser a segunda Eva. Em seguida, o astronauta observa que, embora Nova não seja tão inteligente quanto sua ex-parceira, ela é a única moça nas redondezas. Ele sorri para ela. Até então, a aborígene o ouvia com um rosto que expressava uma mistura de preocupação e falta de compreensão. Agora, ela tenta imitar o sorriso de Taylor de alguma forma, o que o surpreende. Neste momento, gorilas chegam à prisão. Eles colocam uma coleira no astronauta e o levam. De sua jaula, Nova estende as mãos em direção ao astronauta. Taylor é levado a uma sala que se assemelha a um tribunal. Os gorilas o preparam para a audiência. Atrás deles, Zira e Cornelius entram na sala. Eles informam ao astronauta que ele enfrentará uma audiência. Em seguida, 3 orangotangos entram na sala e ocupam os lugares dos juízes. Eles são o presidente da academia, o comissário para assuntos dos animais Maximus e o representante da ciência e defensor-chefe da fé, Dr. Zaius. O promotor é Honorius. Eles despojam Taylor de toda a sua roupa, porque o presidente acha que elas exalam um fedor desagradável. Honorius está prestes a iniciar seu discurso de acusação, mas Zira e Cornelius o interrompem. Eles querem que o réu seja informado do motivo pelo qual está sendo julgado. O tribunal se opõe, pois considera Taylor um animal, e não é comum julgar animais entre os macacos racionais. Zira tenta alegar que o astronauta não é um selvagem comum, mas um ser pensante. Ela também descobre por que Taylor foi convocado. Zaius diz que eles planejam se livrar dele, e apenas dá ao casal de chimpanzés a chance de explicar tudo o que o astronauta fez. Os defensores do selvagem são ameaçados caso continuem a defendê-lo. Nesse momento, o astronauta diz que se defenderá sozinho. Após isso, ele é brutalmente silenciado por 2 guardas. Honorius acusa Zira e seu noivo de se afastarem dos dogmas das crenças dos macacos e de estudar o homem de forma cínica. Ele também deseja que o cirurgião Galen, que operou Taylor, seja punido. O promotor do tribunal acredita que a zoopsicóloga e o médico criaram conscientemente um monstro falante a partir de um animal selvagem por meio de experimentos. That's a lie! Mind your tongue, madam. Did we create his mind as well? Honorius decide provar a irracionalidade de Taylor. Ele faz um teste, mas as perguntas estão relacionadas aos dogmas da crença dos macacos, que o astronauta, obviamente, não conhece. O astronauta admite que não está familiarizado com a cultura local e declara isso honestamente. No entanto, a comissão não está particularmente disposta a ouvi-lo. Nesse momento, o astronauta escreve uma declaração em um pedaço de papel e pede a Cornelius que a leia. Nela está escrito que Taylor é um estrangeiro de outro planeta. Zaius considera isso uma piada de mau gosto e sugere encontrar Landon, outro humano supostamente inteligente. A procissão sai para a área externa, onde estão todos os aborígenes capturados na emboscada. Entre eles, Taylor reconhece seu amigo. No entanto, ele está em silêncio e age de maneira estranha. O astronauta percebe que Zaius está por trás da cirurgia cerebral de seu amigo. Taylor tenta atacá-lo, mas é agarrado pelos guardas gorilas e levado de volta à sala do tribunal. Lá, o orangotango se explica perante o tribunal e diz que Landon sofreu uma lesão craniana durante a emboscada e os cirurgiões de animais o ajudaram a salvar sua vida. Taylor o acusa do que aconteceu e diz que Zaius quer fazer o mesmo com ele. Então, os gorilas o calam novamente. Nesse momento, Cornelius intervém na conversa. Ele diz que o astronauta realmente veio da zona proibida e a descreve em detalhes.
O arqueólogo pode confirmar suas declarações, pois realizou escavações naquelas terras. O tribunal nota que a permissão que Cornelius usou foi revogada, porque ele excedeu suas ordens. No entanto, o cientista afirma que, no momento do término de suas escavações, ele já havia encontrado os restos dos primatas antigos. A idade deles supera a idade dos antigos pergaminhos, que são a principal coleção dos dogmas das crenças dos macacos. Nesse momento, Honorius levanta de sua cadeira e diz que o que foi dito não está relacionado ao caso. Zaius permite que a defesa continue. No entanto, quando Zira começa a apresentar seus argumentos de que os seres humanos, em teoria, podem ter inteligência e fala, os membros do tribunal fazem o famoso gesto triplo. Objection! Sustain! Sustain all objections, but face the truth. Honorius anuncia a acusação do Estado contra Zira e Cornelius por desacato ao tribunal, injúrias maliciosas e heresia científica. O tribunal promete examinar tudo, emitir um veredito e, em seguida, determinar o destino de Taylor. Os gorilas levam o astronauta pelos braços e o conduzem ao escritório de Zaius. Zaius conta a Taylor que seus amigos chimpanzés foram liberados sob fiança, mas em breve serão julgados por heresia. O tribunal o colocou sob a custódia de Zaius. O ardiloso macaco planeja castrar a cobaia primeiro e depois estudar seu cérebro, como fizeram com Landon. O vilão está disposto a dar uma trégua se Taylor revelar quem ele realmente é e de onde veio. O astronauta responde que disse tudo no tribunal, mas Zaius não acredita nele e pergunta onde está sua tribo. Então, o astronauta diz que seres semelhantes a ele vivem em outro planeta, mas Zaius se recusa a acreditar no que ouve. Taylor, porém, o acusa de não acreditar no promotor, uma vez que faz tais perguntas. Zaius concorda, considerando Taylor um mutante e não um monstro criado. O astronauta responde que Zira e Cornelius tinham uma teoria semelhante sobre ele, o que significa que Zaius apoia a heresia. O orangotango continua o interrogatório, agora chamando Taylor pelo nome. Durante a conversa, Zaius conta a Taylor que a parte leste do deserto de onde o astronauta veio é considerada inabitável para os macacos, razão pela qual nunca foi explorada. Zaius tenta descobrir se há selvas além da zona proibida, de onde Taylor veio, mas o astronauta responde honestamente que não sabe. Então Zaius o considera uma ameaça e promete obter respostas para suas perguntas por meios cirúrgicos em 6 horas. Taylor é levado de volta para sua jaula. Um jovem primata chamado Lucius chega à prisão. Ele diz que Taylor está sendo transferido para o zoológico e se apresenta como membro do Ministério dos Direitos dos Animais. O guarda não confia muito nele, pois é noite lá fora. O visitante então lhe dá uma ordem. O gorila percebe imediatamente que o papel é falso, pois não tem a assinatura do Dr. Zaius. Quando o guarda é nocauteado, o jovem primata liberta o astronauta da jaula. No entanto, o astronauta insiste em levar Nova. Juntos, eles entram na carroça e começam a jornada em direção aos limites da zona proibida, com Zira no comando. A viagem segue sem incidentes. No local de destino, o grupo encontra Cornelius e seus cavalos. Taylor imediatamente pega uma arma e se livra da coleira. O arqueólogo sugere que eles sigam para o local de suas escavações passadas. A expedição faz uma parada na fronteira da zona proibida. Cornelius conta que o tabu de visitar esses lugares é antigo. Todos aceitam isso facilmente e não se lembram por que não podem entrar nessas terras. O arqueólogo sugere seguir em direção à beira-mar, onde está localizado o antigo acampamento dos cientistas. O grupo monta a cavalo, transfere os suprimentos e deixa a carroça para trás. Ao entardecer, o grupo chega ao acampamento. O astronauta sugere que Cornelius mostre as escavações e descobertas. O grupo entra na caverna com andaimes. Zira percebe que estão sendo seguidos. Taylor e Lucius pegam suas armas. O astronauta faz imediatamente um tiro de advertência para os atiradores na montanha e aponta a arma para Zaius. Ele chega acompanhado de uma tropa de gorilas a cavalo e armados. O astronauta força o orangotango a recuar com seu grupo. Zaius ameaça Cornelius e Zira com um enforcamento por traição se não concordarem em cumprir uma sentença de 2 anos por heresia. O arqueólogo diz que quer descobrir a verdade e sugere que o orangotango o siga até a caverna para ver as descobertas dos cientistas. Zaius promete que, se as evidências fósseis provarem a existência de algo mais antigo do que a crença dos macacos, ele deixará Zira e Cornelius livres. Lucius fica para trás para proteger o acampamento. Dentro da caverna, Cornelius mostra suas descobertas, pontas de flechas e outros artefatos de antigos primatas que datam de 13 séculos atrás. Mas então,
ele revela um cobertor sob o qual estão artefatos ainda mais antigos, 700 anos mais velhos que o fóssil mais antigo descoberto. O mais interessante sobre eles é que incluem ferramentas sofisticadas. Zaius tenta argumentar que tudo isso pode ser contestado. Em resposta, Cornelius lhe entrega uma boneca e diz que um humano a fez, pois não havia ossos de macaco ao lado de seus restos mortais. Zaius não acredita nele e continua apelando para os antigos pergaminhos e a ideia de que os primatas costumavam manter humanos em casa, mas depois concluíram que eles não podiam ser domesticados. Enquanto isso, Taylor examina as outras descobertas. Entre elas estão óculos e uma válvula cardíaca protética. Com base nisso, o astronauta chega à conclusão lógica de que os humanos estavam aqui antes dos macacos, e suas tecnologias poderiam muito bem ter superado a dos primatas. Zaius tenta argumentar contra isso, mas... Neste momento, tiros são ouvidos do lado de fora. Lucius luta contra um dos soldados agressores e dispara para o alto. Taylor inicia um tiroteio, enquanto Nova foge dele e se esconde com o chimpanzé dos disparos. O astronauta então atrai Zaius para fora da caverna e a mantém como refém. O orangotango ordena que seus guardas se afastem e o astronauta envia Lucius para os gorilas com uma demanda de resgate. Ele quer um cavalo e provisões para continuar sua jornada ao longo da costa. Em seguida, Taylor amarra Zaius. Os chimpanzés pedem a libertação de seu líder religioso, mas o astronauta permanece inflexível. Ele acusa Zaius de seguir dogmas fanáticos. Em resposta, Zaius pede a Cornelius que leia um versículo antigo dos pergaminhos sagrados. Ele diz que o homem é um servo do diabo, que pode atacar e matar por diversão. Shun him. Drive him back into his jungle lair, for he is the harbinger of death. O Taylor o ouve em silêncio. Nesse momento, os gorilas chegam ao acampamento. Os chimpanzés se recusam a acompanhá-los, alegando que sua inocência foi comprovada. Então, o astronauta se despede, pega a Nova e monta em seu cavalo. Em seguida, ele dá um beijo de despedida em Zira. No último momento, ele adverte Zaius sobre a perseguição. Dr. Zaius diz que sempre soube da verdadeira natureza do homem e que aguardava a sua chegada com medo. Taylor parte em busca de respostas sobre este planeta e a vida nele. Os chimpanzés libertam o orangotango. Os gorilas querem persegui-los, mas Zaius os impede. Em vez disso, ele ordena que a entrada da caverna seja explodida para esconder evidências da inocência dos exploradores. Zaius ameaça Zira e Cornelius com julgamento por heresia. Lucius tenta culpá-lo por atrasar o progresso, mas Zaius está convencido de que está salvando o futuro. Enquanto isso, o casal a cavalo continua se afastando. Ao pôr do sol, eles se deparam com uma visão inesperada e assustadora. Taylor cai de joelhos e amaldiçoa a humanidade por sua sede de autodestruição. Aparentemente, o filme foi feito com um orçamento extremamente baixo, exatamente por isso que os macacos eram tão diferentes em termos de desenvolvimento das pessoas dos anos 60. Embora inicialmente se quisesse igualá-los, a vida dos primatas retrocedeu quase até a Idade da Pedra devido ao alto custo. A economia não afetou em nada a alta qualidade da maquiagem dos atores. Ela foi feita por um verdadeiro cirurgião plástico, que reconstruiu os rostos de soldados feridos da Segunda Guerra Mundial. Como sempre, o título do filme está na descrição. Para que nossos vídeos sejam publicados mais rapidamente, clique em curtir abaixo deste vídeo e ative o sininho para ser o primeiro a saber sobre as novidades do canal. E, por fim, escreva pra gente nos comentários quais outros filmes sobre macacos você conhece.